Bom, pessoal, na aula passada a gente discutiu a questão da segregação dentro dos Estados Unidos, né, que envolvia a questão da falta de direitos sociais, direitos políticos para a comunidade negra e a violência com a qual, a brutalidade, a violência com a qual essa comunidade era cotidianamente tratada, né, por uma, né, estrutura de poder, né, comandada por brancos e ligada à Ku Klux Klan, né? Infelizmente, nesse período pós-guerra, a questão da segregação ela não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. Nós temos três casos clássicos de segregação no pós-guerra. O que acontece nos Estados Unidos, onde haviam aquelas leis Jim Crow em alguns estados, que baniam completamente o direito dos negros. Nós temos um outro caso de segregação, que é a questão dos palestinos, a questão da população palestina, tanto que aí em Sapucaia, atrás do prédio do nosso colégio, existe um terreno que pertence à sociedade palestina, tem palestinos em Sapucaia, é questão de se perguntar por que tem palestinos em Sapucaia, né? Que a população palestina também foi uma população segregada depois da Segunda Guerra Mundial e vivem até hoje esse regime de segregação. É o mais longo regime de segregação do pós-guerra. E nós temos um outro regime de segregação, que é o que nós vamos tratar nessa primeira parte, que é o do apartheid na África do Sul. O apartheid quer dizer as pessoas que estavam apartadas, que estavam afastadas, que estavam excluídas. O apartheid na África do Sul é um regime comandado por uma minoria de brancos, na qual a população negra da África, né, no caso do sul, ali do Cabo da África, estava completamente excluída e submetida à mesma situação, às mesmas condições que estavam submetidos os negros no sul dos Estados Unidos. Inclusive, eu mencionei, quando a gente estava falando sobre o sul dos Estados Unidos, sobre as leis de segregação, que o regime do apartheid vai copiar parte dessa legislação que havia no sul dos Estados Unidos. E o Nelson Mandela, o Mandela é o líder político, um deles. Existem outros, Steve Biko foi assassinado, Oliver Tambo foi assassinado. O Mandela é um dos líderes políticos dos negros que não foi assassinado, porque ele tinha um prestígio internacional tão grande que ele acaba não sendo eliminado pelo regime racista da África do Sul, mas ele é condenado à prisão perpétua por lutar contra o racismo. A luta contra o racismo na África do Sul e a história do Mandela estão muito interligados. Então a aula de hoje vai falar um pouco disso. O Mandela é condenado à prisão em julho de 1962. 1962 ele é condenado à prisão perpétua, acusado de comunismo, de terrorismo, por ser antirracista. E ele só vai ser libertado em fevereiro de 1990. Ele fica praticamente 28 anos, quase isso, né? 28 anos preso, isolado, em isolamento total, inclusive isolado da própria família dele, por conta de lutar contra a segregação. Os Estados Unidos eram aliados do regime da África do Sul, com aquele discurso de combater o comunismo onde o comunismo estiverem, eles vão se aliar às ditaduras mais brutais e calhordas do planeta. É o caso da África do Sul. E lembrando, quando eu falei do Conselho de Segurança da ONU, que os Estados Unidos tinham poder de veto. Então, embora houvessem movimentos internacionais e da própria ONU para condenar o apartheid na África do Sul, os Estados Unidos sempre usaram seu poder de veto para bloquear decisões em favor do Nelson Mandela ou da comunidade negra na África do Sul. A Margaret Thatcher, na Inglaterra, também é uma aliada desse regime. A Inglaterra também tinha poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e os dois países vão usar esse poder para impedir que a ONU e que a comunidade internacional tomasse medidas no sentido de condenar, questionar e mesmo, né, destituir de alguma forma esse regime baseado no racismo.
Nós temos no pós-guerra um processo de libertação dos países do terceiro mundo. É o caso dos países da África, é o caso dos países da Ásia, é o caso dos países do Oriente Médio. Se vocês repararem, vão ver que a data de independência desses países africanos, todos são do pós-guerra. Argélia, 1962. O Egito, embora oficialmente seja em 22, só se torna independente da Inglaterra nos anos 50, o Sudão em 56, a Namíbia em 89, o Lesoto em 66, Moçambique em 75, Madagascar em 1960, Angola em 75, o Congo em 1960, né? Então nós temos um processo de independência desses países que só se conclui bem depois da Segunda Guerra Mundial, porque as potências europeias elas estão muito enfraquecidas para manter o controle sobre essas colônias, e porque tanto Estados Unidos, porque quer acesso a mercados, como os soviéticos, porque buscam transferir para o terceiro mundo conflitos nos quais eles não querem estar envolvidos na Europa, acabam, né, cada um mobilizando, apoiando esses movimentos de independência. O fato é que nós temos um processo de independência que acontece depois da guerra. A Inglaterra, ela negociou, na medida do possível, o processo de independência dos países que estavam sob seu controle. A França reprimiu esse processo. E por isso nós vamos ter guerras nas regiões de colonização francesa, nas de colonização portuguesa também, Angola e Moçambique, né? Portugal é um regime fascista. Desde 1932 há uma ditadura fascista em Portugal, e nos anos 60, 1960 em Angola e 61 em Moçambique, esses países começam a luta de independência, que vão ser violentamente reprimidos pelo fascismo português, com apoio, inclusive enviando militares para lutar em Angola e em Moçambique, da ditadura militar brasileira, que era aliada do fascismo português. No caso da África do Sul, em 1948, a África do Sul se torna formalmente independente da Inglaterra. E desde então, os brancos, que são descendentes de holandeses na África do Sul, são chamados de Boers, os brancos da África do Sul, impõem um regime racista, que já era em parte promovido pela Inglaterra antes da independência da África do Sul, mas que se torna um regime oficialmente racista quando os brancos da África do Sul assumem o controle político do país. São descendentes de holandeses, eles falam uma língua, né, que é um derivado do holandês, que vai com o tempo se transformando numa língua própria, que é o Afrikaner, e uma minoria de brancos domina o país inteiro. A África do Sul é uma região muito rica em ouro e em diamantes. E a população branca acaba, né, sendo a única comunidade do país que tem direitos sociais, direitos políticos, privilégios, e a comunidade negra é completamente excluída. Se alguém por acaso viu um filme chamado Distrito 9, o Distrito 9 é um filme de ficção científica que fala do apartheid. Né? Normalmente, todo filme de ficção científica, os alienígenas, quando visitam o planeta Terra, vão parar nos Estados Unidos. No caso do Distrito 9, esse filme que é um filme sul-africano, a história é diferente. Uma gigantesca espaçonave um dia aparece nos céus da África do Sul. Fica por meses flutuando. E aí um dia, depois de meses, a Força Militar da África do Sul invade essa espaçonave e lá dentro encontra uma espécie de gafanhotos, são uns humanoides com formato de gafanhoto ou de camarão, né, que estão nessa nave. São cerca de 3 milhões de seres que estão nessa nave. E esse grupo de alienígenas, eles acabam sendo transferidos para o território da África do Sul e são confinados em algumas zonas das quais eles não podiam sair sem autorização. Eles, para entrarem e sair nas zonas dos humanos, eles tinham que ter autorização. E são cruelmente reprimidos e segregados pelos brancos da África do Sul. É uma metáfora do que acontecia com os negros, é o apartheid. Os negros eram alienígenas no seu próprio país.
E é disso que nós vamos falar um pouco agora, então, dessa segregação. A Inglaterra já tinha adotado uma série de leis segregando os negros. Depois, mais tarde, outras leis vão acabar se complementando a essas. Os ingleses já tinham adotado medidas que segregavam os negros. Em 1913, sob comando da Inglaterra, né, a questão das terras é estabelecida, né? Praticamente a comunidade branca vai se apropriar de todas as terras férteis do país. Em 1923, as leis dos nativos, né, que determinavam que os negros, para circularem nas áreas dos brancos, eles tinham que possuir um passe, é uma espécie de passaporte, senão eles podiam ser presos, né, se não estivessem portando isso. E isso era um tipo de autorização que permitia para eles trabalharem em áreas de brancos. Em 1927 veio a lei da imoralidade, que acabava com qualquer tipo de relação afetiva, sexual, de namoro entre grupos raciais brancos e negros. Reparem que, né, antes do nazismo ainda, e a Inglaterra também usa essas classificações de raças. Em 45, ainda sobre a Inglaterra, é estabelecida a lei de passe, que é uma complementação daquela lei dos nativos. Os negros eles não podem frequentar as zonas brancas sem esse passe. Eles estão confinados em algumas áreas do país e para entrar nas áreas dos brancos, nas cidades, nas zonas urbanas, eles tinham que ter esse passe, que é um passaporte, como se fossem um alienígenas. Por isso, o Distrito 9, filme de ficção que retrata o apartheid como um regime que oprimia alienígenas, os negros eram alienígenas. Em 49, a lei do casamento complementa aquela lei da imoralidade de 27, proibindo casamentos interraciais. Reparem que 49 já é o regime do apartheid. A Inglaterra já deixou o comando político do país desde 1948. E com a subida dos brancos ao poder em 48, se estabelece uma ditadura racista na África do Sul. A África do Sul é uma ditadura racial, né, na qual, durante décadas, um ditador vai controlar o poder, o Peter Botha. Né? Ele praticamente comanda a África do Sul durante grande parte da sua vida. Em 1950, sob o regime do apartheid já, há a questão da lei dos registros. Agora as pessoas são classificadas pela raça quando nascem. Inclusive, vocês reparem que existem, né, não só negros, mas asiáticos. A África do Sul, como era colônia da Inglaterra e a Índia também, a Inglaterra trouxe muitos indianos para trabalhar em obras na África do Sul. E uma parte dessa população ficou na África do Sul. O próprio Gandhi, que vai depois comandar a independência da Índia, né, passou anos na África do Sul. Em 51, surge a lei dos bantustões. Os bantustões são em algumas áreas do país aonde mais de 80% da população vai ser confinada. Os negros são confinados em alguns territórios do país que não eram mais do que 14, 15% do total do país. E nesses 14, 15% do território do país, 80% da população vai ser confinada, são os negros. Vão ser praticamente presos dentro desses locais. São guetos, como acontecia os guetos dos judeus na época da Alemanha nazista. Em 53, a lei da educação, que separava as crianças brancas das crianças negras e impunha às crianças negras, desculpe, que elas tivessem que aprender não na sua linguagem, que é o Xhosa, mas na linguagem dos brancos, que era o Afrikaner. Então, as crianças negras tinham que ser educadas no Afrikaner. E finalmente, em 1970, os negros da África do Sul deixam de ser, de fato, cidadãos da África do Sul. Eles não são mais cidadãos, eles estão banidos da África do Sul. Né? E em 1962, reagindo a essa série de leis odiosas, há uma manifestação de militantes negros, de pessoas negras em Sharperville, uma cidade da África do Sul, e a polícia reprime com brutalidade, atirando nos manifestantes que estão desarmados e deixam mais de 80 mortos.
O Nelson Mandela, que nem estava nessa manifestação e da qual os negros são as vítimas, vai ser acusado de estar por trás dela e responsabilizado pelo crime de terrorismo por conta disso, né? E o Mandela vai ser condenado, preso e condenado à prisão perpétua e vai ser enviado para uma ilha no litoral da África do Sul, a ilha de Robben, aonde ele cumpriria a prisão perpétua. Nos próximos 28 anos, o Mandela vai ficar preso e incomunicável do resto do mundo, isolado do resto do mundo, por conta do regime racial. Quando Mandela foi preso, o Mandela tinha 40 e poucos anos, eu não lembro exatamente agora a idade de cabeça aqui dele, mas ele tinha 48 anos, 47, 48 anos por aí. Mas ele é um cara robusto, forte, ele era boxeador, ele é alto, ele era um cara jovial. E ele é um líder tribal. E esta é a última foto que nós tínhamos do Mandela livre, antes dele ser, né, condenado à prisão perpétua e isolado. E, portanto, ninguém vai ver o Mandela pelos próximos 28 anos, né? Eu tinha uma camiseta do movimento Libertem Nelson Mandela, Free Nelson Mandela, e a foto da camiseta era esse rosto do Mandela, porque era a última vez que nós tínhamos visto ele, a última imagem do Mandela. Quando Mandela é libertado, 28 anos depois, ele sai da prisão um senhor idoso. A prisão, né, envelheceu muito ele, muito rapidamente, né? E como ele passa 28 anos, ele saiu com 71 anos para 72 da cadeia, né? E ele estava muito envelhecido, porque o desgaste da prisão é muito grande, eles são torturados, são brutalizados o tempo inteiro nessa prisão. Eles eram obrigados, por exemplo, a passar o dia quebrando pedra, isso é uma foto real dessa ilha, hoje ela é um museu. Eles passavam o dia inteiro quebrando pedra, sentado no sol por 8 horas, né? Às vezes com um turno de uma meia hora de intervalo, sem poder nem ir no banheiro, quebrando pedra o dia inteiro. Professor, para que eles ficavam quebrando pedra? Apenas por ser uma forma de tortura. Então a pessoa passava o dia inteiro ali quebrando pedras, né? Os guardas botavam pedras e eles tinham que quebrar. E quem não fazia isso era torturado, espancado e torturado. A África do Sul é uma ditadura e ditaduras têm tortura, né? E aqui um pouco da imagem da época do que o país viveu, né? Então, lembra muito o sul dos Estados Unidos, né? Para brancos, para não brancos, né? Tá em inglês e tá em africâner, a língua oficial da África do Sul na época, né? Da minoria branca. Aqui, negros tendo que apresentar para a polícia da África do Sul passaporte para poder passar, é uma fronteira entre aqueles bantustões onde eles estão confinados e as zonas dos brancos, e eles tinham que apresentar passaportes para poderem entrar na zona dos brancos, como se fosse um estrangeiro ingressando em outro país. Aqui são os tais dos bantustões, as áreas coloridas, ó, esse é o território da África do Sul, né? E né, essas áreas coloridas são onde 80% da população fica confinada lá dentro. Aqui do lado está a Namíbia e a Botsuana, são países vizinhos que a África do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, vai invadir, porque eram países que apoiavam a luta do Mandela, a luta do Partido do Mandela, que é o Congresso Nacional Africano, que é um partido banido, clandestino, ilegal. Os negros não podiam ter partidos políticos, eles não podiam nem votar, né? E aí a África do Sul invade esses dois países para reprimir governos que apoiavam, né, o Mandela e seus partidários. Se alguém viu o filme do Renato Russo, que conta a história dele, vai lembrar que ele tinha uma banda, o Aborto Elétrico, uma banda anterior ao Legião Urbana, e tinha um rapaz que tocava nessa banda, é uma banda punk, tinha o Pétrios. O filme se passa em Brasília. Brasília é a capital do país, por isso as embaixadas dos países estrangeiros, as representações de outros países estão em Brasília. E o Petrus, esse rapaz que era colega de banda do Renato Russo, amigo dele, ele é sul-africano. O pai dele é o embaixador da África do Sul, desse regime racista. E tem uma cena do filme do Legião Urbana, do Renato Russo, que o Petrus aparece
vestindo o uniforme militar da África do Sul, porque ele estava sendo mandado do Brasil de volta para a África do Sul, porque ele ia ser mandado lutar na Namíbia, reprimir, né, esses apoiadores do Mandela, né, que é uma história verídica, né? Aqui, essas zonas onde estão segregados são imensas favelas. A África do Sul tem favelas de latão, diferente da favela brasileira, que é feita de palafitas, de madeira ou de lajes. As favelas da África do Sul eram feitas de latão, eram imensas zonas horizontais que se estendiam por quilômetros e quilômetros, aonde a população está confinada em situação muito precária. Quem assistiu ou assistir esse filme Distrito 9, que eu comentei, dos alienígenas, né? As favelas dos alienígenas são exatamente assim, eram os bantustões, né? Umas favelas de metal, de folhas de alumínio, né? Aqui uma área de transição para onde eles podiam, depois de receber a autorização, passar para a zona dos brancos. Já é muito diferente a área dos negros para a área dos brancos. Os brancos vivem em cidades. E aqui praias. O litoral é segregado. Os negros não podem frequentar as praias do país. A África do Sul tem praias paradisíacas, né? Mas eles não podem frequentar as praias do país. Eles estão segregados. Então eram praias só para brancos, né? Cidadãos de Durban, né? E aqui diz bem claramente, né? Somente para membros da, né, raça branca, do grupo de raças brancas, né? Estão segregados. Essas placas ficaram lá até hoje como um símbolo do que aconteceu no país. É uma memória daquilo que aconteceu. Aqui uma entrada de um prédio público, né? Um cartório para registro de nascimento, casamento. E aí tem uma entrada para os brancos, uma entrada para os não brancos, né? Está em inglês, está em africano. Aqui um banco, né, público, né, somente para brancos. Os negros não podiam sentar nem nos bancos, né? Assim como no sul dos Estados Unidos. Não podiam frequentar bares, não podiam tomar água dos bebedouros, banheiros públicos. Aqui um cartaz denunciando o apartheid, uma campanha internacional a partir dos anos 70, liderado pelo John Lennon, pelo Bob Dylan, por outros grupos de pressão contra o apartheid, né? E tem uma frase ali que é uma frase bíblica, né? Sobre isso, né? Não podemos oprimir os outros. Aqui uma manifestação, né? O passe, aquele documento que era uma espécie de passaporte para entrar ou sair, o passe nos torna escravos, né? E aí tem um policial aqui registrando, identificando as pessoas que estão nessa manifestação, porque manifestações dos negros eram ilegais, e eles vão identificar todo mundo para depois ir atrás dessas pessoas, né? Em 76 tem o massacre de Soweto, na África do Sul, quando há uma greve de estudantes do ensino fundamental, ou seja, né, não é nem do ensino médio, que se recusavam a continuar estudando na língua do branco, eles queriam aprender na própria língua. A polícia cerca o bairro de Soweto e dispara contra as crianças. Há uma manifestação de cerca de 10 mil crianças, pelo menos 700 são mortas nessa repressão. É uma repressão brutal que acontece. E o Capital Inicial, no seu primeiro disco, que é de 1986, eles têm uma música que fala desse massacre, uma música chamada Soweto, para lembrar disso, né? Aqui mais cenas da repressão em Soweto. Elas foram filmadas por um jornalista branco, um jornalista da África do Sul que é branco. Ele ficou horrorizado com a repressão, mas a ditadura não permitia que isso fosse publicado, fosse denunciado. Então esse jornalista, o Donald Woods, tem um filme só sobre ele, chamado Um Grito de Liberdade. É um filme sobre ele e o Steve Biko, que é um líder negro. O Donald Woods tem que fugir da África do Sul, ele e toda a família dele, para denunciar para o mundo o que estava acontecendo em 76, com esse material desse massacre. E a partir de então começa uma pressão internacional pelo fim do apartheid, que só vai acabar 14 anos depois, né? Ainda assim, as medidas são precárias porque os Estados Unidos e a Inglaterra, da Margaret Thatcher, e os Estados Unidos do Ronald Reagan, vetam decisões da ONU contra o apartheid. Muitos países, contudo, como França, Alemanha,
Holanda, Itália, vão adotar sanções econômicas, ou seja, vão parar de comercializar com a África do Sul, parar de comprar produtos da África do Sul, o que vai gerar uma crise econômica na África do Sul, há um boicote econômico à África do Sul. Embora Estados Unidos e Inglaterra ainda banquem o regime, muitos outros países começam a sufocar economicamente a África do Sul, exigindo uma democracia racial, na qual os negros tivessem direitos políticos iguais aos dos negros. E aqui começam cartazes, então, contra a África do Sul, sanções agora quanto ao apartheid, né? Mostra aqui a polícia reprimindo crianças, espancando crianças, eles mataram crianças nessas repressões, né? Aqui um cartaz, né? O estranho fruto que crescia nas árvores da África do Sul, né? Negros linchados, negros assassinados, né? E aqui uma feição na árvore, que é o rosto do Peter Botha, que é o ditador que está no poder na época. O cartaz pede para boicotarem os produtos da África do Sul, um boicote econômico à África do Sul, né? Aqui um outro cartaz mostrando algumas das pessoas que foram assassinadas na África do Sul. Milhares de pessoas, líderes negros, são assassinados nas prisões da África do Sul, nas situações mais inusitadas. Tipo, tem relatórios de morte, né, relatórios de legistas de mortes dessas pessoas. Então, tem um que a pessoa morreu por autoestrangulamento, quer dizer, ela se estrangulou até a morte. Gente, isso não existe. Você começa a apertar o seu pescoço, daqui a pouco você desmaia e não consegue prosseguir. Outro morreu porque bateu com uma cadeira na cabeça. Um outro se jogou do sexto andar, num prédio que só tinham 2 andares. Um outro morreu por afogamento no banheiro. Coisas assim. São milhares de vítimas. Milhares. Inclusive Steve Biko, como eu disse, que é um dos líderes da resistência na África do Sul. O Peter Gabriel, que é um roqueiro inglês, era o líder da banda Genesis. Ele tem uma música sobre isso chamada Because Biko, porque Biko, né, que fala do assassinato de Steve Biko. E o Mandela só não foi morto porque ele era famoso demais por conta disso. E aí começa o movimento Free Nelson Mandela, libertem Nelson Mandela. Que eu disse que eu tinha até uma camiseta sobre isso, né? Cartazes denunciando o que acontecia, parem o apartheid agora, né? Outros cartazes, fim do apartheid, né? Não invista, né? Não invista, né? Suspenda os investimentos agora, desinvista agora na África do Sul. E a pressão internacional foi tão grande que Estados Unidos e Inglaterra acabam se afastando finalmente depois de 1989 do regime. Também tem o fato de que a União Soviética desapareceu nos anos 90 e por conta do fim das tensões com a União Soviética, aquele discurso de combater o comunismo, ele perde um pouco do sentido. E aí começa uma pressão pela libertação do Mandela, e o Mandela finalmente é libertado em fevereiro de 1990. Isso aqui é um cartaz, um jornal, né, da Inglaterra, mostrando ele e a esposa dele, a Winnie Mandela. Eles ficaram 28 anos afastados, né, por conta da prisão dele, e ele e outros líderes negros. E aí a foto dele saindo da prisão. Eu fui para frente de uma loja, não tinha televisão, morava em Porto Alegre, não tinha televisão, eu sou de Cachoeirinha, fui morar em Porto Alegre. E eu fui para frente de uma loja para ver isso, se eu não me engano, era uma terça-feira de manhã, quando ele foi libertado, 11 de fevereiro de 1990, se eu não me engano. E eu fui para frente de uma loja no centro de Porto Alegre e tinha uma televisão ligada e várias pessoas pararam na frente dessa loja para ver, porque estava sendo transmitido para o mundo inteiro, né? E o Mandela sai da prisão. E aí quando ele finalmente sai, é esse vovô, esse senhorzinho aqui que está saindo da prisão, muito diferente daquela foto que tinha na minha camiseta, porque ele envelheceu na prisão. Com a libertação do Mandela, a África do Sul se democratiza e em 94, 4 anos depois da libertação dele, a África do Sul passa a ter eleições livres. Os negros todos votam, o Mandela é eleito presidente do país e começam a desmantelar as leis de segregação na África do Sul. Então, um dos regimes de segregação é esse. Vou falar mais adiante do outro, que é a questão que envolve os palestinos.
Só mais um detalhe, né? Essa aqui é uma foto em 94, o Mandela e o de Klerk, que era o presidente que estava no poder. Duas coisas importantes. Eu disse que os Estados Unidos e a Inglaterra retiraram apoio ao regime, mas aquele ditador, o Peter Botha, ele sofre um derrame cerebral e ele é afastado do poder depois de décadas e assume o poder o de Klerk. E o de Klerk começa aos poucos a tentar negociar com Mandela para que o país caminhe para a democracia. E por conta disso, em 94, o de Klerk, que era o homem que assumiu o poder depois do afastamento do Peter Botha, e o Mandela recebem o Prêmio Nobel da Paz, por terem finalmente acabado com o apartheid, um regime que durou oficialmente, né, 42 anos. E aqui uma foto do Mandela visitando a cela naquela ilha, na ilha de Robben, onde ele ficou confinado grande parte do período em que ele está preso. Tem uma foto do Obama também visitando esta cela, né? O Mandela tinha um número como prisioneiro, ele deixa de existir, ele tem um número, o nome dele não é mais mencionado, o número dele era 46664, era o número de prisioneiro dele. E na época que começa o movimento para libertar o Mandela, Free Nelson Mandela, que foi inspirado no movimento para libertar aquela líder dos Panteras Negras, a Angela Davis, a Free Angela Davis. Quando começa o movimento Free Nelson Mandela, tem concertos internacionais, né, grandes bandas de rock vão se juntar para se mobilizar pela libertação do Mandela. E aí muita gente usava uma camiseta ou tinha tatuado no corpo esse número, 46664, que era o número do Mandela como prisioneiro